Alguns alunos me perguntam se é importante estudar gramática. Para isso, eu acho que é muito importante entender exatamente o que é gramática. Porque tem gente que fala assim, é importante estudar gramática, não é? E olha, é sim. Agora, vamos entender o que é gramática. Tudo isso que eu estou falando agora para você é gramatical. Você pode escrever numa gramática. Gramática é o seguinte, ela é uma tentativa meio ruim, meio tosca, meio idiota, vamos ser bem sinceros, de tentar reproduzir e regulamentar aquilo que a gente fala. Tem um linguista chamado John McWhorter que ele fala o seguinte, se a fala humana tivesse sido inventada, por exemplo, a 0 hora, imagina, sei lá, horário 0, dentro de 24 horas. Né? Vamos imaginar que o idioma apareceu dentro de 24 horas. No horário zero começou a fala. E no horário 23, na hora 23, lá no final do processo, muito depois, aí que alguém teve uma ideia ruim, eu diria, de criar uma gramática. Agora, por que é comum falar disso? Estudar ou não estudar gramática? Porque a gente tem uma impressão ruim de gramática. Eu também não tenho uma impressão boa, acho que você reparou. Porque é uma tentativa de regulamentar aquilo que a gente fala. Aí o pessoal fica falando, você fala errado, você não fala bem, e às vezes não fala mesmo, tá certo. Mas é importante considerar isso. Porque a gente sempre tem essa ideia de gramática como aquele livrinho chato, preto e branco, velho, que a gente tem que ficar completando o verbinho e vendo a conjugação verbal. Ou coisas piores ainda, que vão te deixar ainda mais irritado e mais expressado. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, de uma certa maneira, tudo é gramática. A gramática está em tudo que a gente fala, ou a gente escreve. E você não precisa se preocupar muito com isso. É por isso que eu nem falo assim, estude gramática tal, porque gramática é muito chato mesmo. O livro chamado gramática é chato. Eu, como professor, é importante, eu já peguei gramática X, Y, Z, já fui visitar isso, né, porque é parte de ser professor. Mas para o aluno, não sei se é uma boa ideia. Mas eu tenho uma dica. Eu recentemente ouvi num comentário no YouTube, aí o cara colocou assim, professor, é importante estudar gramática? Que muita gente pergunta isso. Aí eu respondi a ele, eu falo, olha, vai fazer o Duolingo, termina. Né? Não foi, eu disse a ele assim, não foca nisso agora. Aí ele insistiu, falou, professor, qual gramática você recomenda? Aí, sei lá, eu dei para ele lá, falei, então tá bom, compra The Essential English Grammar, do Raymond Murphy, alguma coisa assim. Que é a gramática aí que você encontra em qualquer açougue, pastelaria, que é a mais comum e que é chata também, com exercício e tal. Né? Então a gramática está em tudo que a gente estuda e pode ser uma coisa legal, pode ser uma coisa bacana. Ou seja, você pode saber como conjugar os verbos, como se expressar bem, como falar assim corretamente, se expressar bem dentro de uma maneira. Porque é o seguinte, existe o correto, chamado prescritivo gramatical, que, sei lá, é a maneira que o Ivanildo Bechara fala, por exemplo. Se você tem dúvida, coloque aí no YouTube. E existe a maneira chamada exemplar, que eu acho muito mais interessante. A maneira correta, prescritiva, ela é meio chata, meio antiga, né? Você é exatamente de acordo com aquilo que está na gramática. Sendo que a gente não fala assim. Imagina se você vai falar de acordo com o que está na gramática. Seria muito estranho. A nossa fala é de outra forma. E existe a fala exemplar, que é uma fala mais agradável de escutar, uma forma de se expressar mais interessante. Mas bem, conclusão. Você pode dar uma olhada na gramática. Agora, se você insiste, fala, professor, eu tenho uma necessidade de gramática, de um livro gramática. Legal, tranquilo. Faz o seguinte, essa é a minha recomendação para todos os meus alunos, para todo mundo que realmente quer uma gramática, que sente necessidade, senão não consegue viver. Vai numa livraria e dá uma olhada lá nas gramáticas que ele tem. E aí você vai ver 1, 2, 3 e leva para casa aquela que você gosta mais, aquela que você se identificou mais.
porque tem gramática que é desse tamanho e tem gramática que é desse tamaninho. Então, veja lá qual você se identifica mais, qual você gosta mais, e aí, talvez, você vai fazer com que o seu estudo de gramática não seja tão chato, tão lento e tão chato mesmo, porque é muito difícil estudar uma coisa chata. Eu não estudaria. Bem, muito obrigado por assistir o vídeo. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.